Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carto. Sempre ao iniciarmos, vamos sempre invocar a Trindade Santa, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por este momento maravilhoso, por este momento lindo, abençoado por Deus de todas as santas e abençoadas noites, estar aí com você, no seu lar, na sua casa, com a sua família, com seus parentes e também no seu trabalho. O programa Direito e Cidadania, para quem está nos conhecendo agora, ele vai ao ar toda santa e abençoada noite, de 22 horas às 23 horas. E dando continuidade nessa Semana Santa e Abençoada, olha só quem está aqui conosco. O palestrante Luciano Simões. Luciano Simões, o que nós temos para hoje, meu amigo? Bom, acho que nessa oportunidade, sempre falar de Jesus é sempre muito maravilhoso. E fico muito feliz, muito grato de poder falar um pouco sobre o que o Espiritismo entende sobre o feriado da Páscoa, sobre a Semana da Páscoa. Enfim, falar de Jesus é sempre muito maravilhoso e eu agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos, né, meu amigo e minha amiga? Que bênção maravilhosa, né? Agora, um amigo que é do Centro Espírita Lar de Maria, é isso? Lar de Maria. Você está vendo, meu amigo, quando a gente pede para Deus como Ele abençoa, que semana linda, né? Ah, dá tempo de avisar. Posta lá nos grupos do WhatsApp, lá naquelas listas de transmissão. Olha, doutor Miguel Carto, lá no programa Direito e Cidadania, está com o palestrante Luciano Simões. Ele que é do Centro Espírita Lar de Maria. Vou falar de Jesus, vou falar de amor. Meu irmão, minha irmã, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos logo após os comerciais. Até já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carto. Mais uma vez, obrigado. Obrigado primeiro por você existir na nossa vida. Obrigado por este momento tão abençoado para mim, para todos nós aqui do programa Direito e Cidadania, que é poder levar até vocês o melhor do conhecimento. E nesta Semana Santa e abençoada, profissionais religiosos, diversas religiões, esse sempre foi meu sonho. E dentro de uma Semana Santa, quem está aqui conosco agora, hoje, é o palestrante Luciano Simões. Ele que é do Centro Espírita Lar de Maria. 37 anos, professor de Física da UFPA. Ele é espírita desde os 17 anos, ou seja, está há 20 anos já, né? Diretor do Centro de Orientação Doutrinária. Gente, vamos conhecer? Palestrante Luciano Simões, boa noite. Boa noite, Miguel. Satisfação. Vamos apertar de novo, com força. Isso, amém. Gente, que bênção maravilhosa. Gratidão, obrigado. Eita, eu uso essa palavra também, a gratidão é toda nossa aqui do programa, as nossas estagiárias e estagiários que conseguiram reunir nesta semana pessoas maravilhosas, iluminadas por Deus. E Centro Espírita Lar de Maria. Aí eu perguntei, antes de nós começarmos aqui, qual é o nome? Não tem denominação, né? Verdade. Vamos começar por esse caminho? Fique à vontade. Na doutrina espírita, não há corpo hierárquico. Então, como não há corpo hierárquico, eu não ocupo nenhum posto, né? Não há um sacerdote no qual me refira, não há um representante supremo, né?
há representantes, mas de cunho administrativo. Então, por exemplo, existe o presidente da Federação Espírita Brasileira, mas eu não me reporto a ele como uma autoridade que está acima de mim. Ele é um irmão, igual a mim, mas que ocupa uma posição diferente, administrativa, dentro do movimento espírita brasileiro. Eu, por exemplo, faço parte, sou diretor do campo de estudos doutrinários dentro do Centro Espírita Lar de Maria. Mas lá eu apenas estou neste cargo, né? Eu os meus irmãos são iguais a mim, a minha função é administrativa. Depois de 3 anos, tem uma nova eleição, pode ter um outro representante, eu posso ser reeleito ou não, e vou ocupar um outro cargo, posso fazer parte dos grupos de estudo ou outra função. Não é hierarquia, não é propriamente dita. Então eu sou só o Luciano mesmo. É muito bonito, né, gente? Né? Eu tô olhando para as minhas meninas, que bênção maravilhosa, né? De poder conhecer diversas religiões e poder ouvir você falar, você, né, Luciana, novo também. Uma semana iluminada. Eu vou aqui, talvez me emocionar, como sempre me emociono. Que maravilha, já começamos bem. Já começamos de uma forma diferente, ou seja, nós somos todos irmãos, gente. Eu sempre digo para quem me conhece mais perto que isso aqui não é nada, esse negócio de terno, de gravata, isso não vale absolutamente nada. Verdade. Esse DR na frente, esses montes de cursos de nível superior, né? Vocês que vão ser jornalistas, o Michael que vai ser advogado, né? Faz direito, vocês... Publicitárias, né? Publicitárias, desculpa, né? E, gente, tem que parar com isso, né? Mas olha, deixa o palestrante Luciano falar, que ele já me emocionou, já começou muito bem. Fale um pouco primeiro da sua experiência. Eu quero entender o que é ser um espírita desde os 17 anos de idade. Você hoje está com 37 anos bem vividos, há 20 anos. Fique à vontade, por favor. O meu contato com a doutrina espírita começou, eu era bem novinho, bem jovenzinho, e foi mais que pela curiosidade, eu estava meio desligado de uma vida espiritual. E quando eu entrei na doutrina, a doutrina tem um escopo filosófico muito esclarecedor, muito racional. E eu me encantei, né? Consegui encontrar respostas para mim, consegui me identificar. O grupo do espírita é muito acolhedor, é muito muito Isso é uma característica fantástica do movimento espírita, o acolhimento. Eu me senti muito acolhido, fiz amigos assim muito amigos para a vida toda e, enfim, foi uma relação muito saborosa. E estudando, fazendo parte dos grupos de estudo, vivenciando, tive uma concepção mais profunda do que era o Evangelho, qual é a função de Jesus nesse planeta. E refinei o conceito que eu tinha de Deus. Foi um foco assim, de interesse fantástico, porque a partir de lá eu me interessei por outras religiões no campo do estudo. Fui ler Santo Tomás de Aquino, que é fascinante, fui ler grandes pensadores protestantes, fui ler sobre o budismo, sobre o hinduísmo, enfim, o espiritismo abriu a minha mente para muitas coisas. E o espiritismo, ele não pode ter um fim nele mesmo, né? O espírita ele é um pouco educado para isso, ou deveria ser, né? Eu não posso olhar o espiritismo com um fim nele próprio. Ele não é fim, ele é meio. Ele é a plataforma que eu posso usar para chegar em outros lugares, estender minha mente, estender o conceito, ser um homem público, um homem politicamente ativo, um pai de família focado, um irmão presente, enfim. O espiritismo não é para ele é para o mundo, né? O nosso olhar espiritual, religioso, ativo é para o mundo, né? Assim como eu acho que deve ser de qualquer religião. A religião é para o mundo, né? Eu não me recordo agora, mas me veio na mente a citação de um teólogo católico, sumiu o nome dele, e tem uma citação fantástica. Ele diz que o século XXI ou será religioso e não será. É muito forte a afirmação, quer dizer, o papel que a religião vai ter para esse século é muito profundo, porque é o papel da irmandade, não é? Não há mais essa briga, esse maniqueísmo do bem contra o mal. Existe pessoas, seres humanos, se reconhecendo, se encontrando. Basta ver o nosso país num momento político delicado, mas nós estamos nos resolvendo. E eu creio que quando eu sou uma pessoa espiritualmente equilibrada,
Eu consigo passar por esses momentos assim de crise de uma forma muito mais saudável, muito mais sustentada. E isso é o que o Espiritismo trouxe para a minha vida e traz para outros que vão procurá-lo de forma muito intensa, não é? Esse acolhimento, essa percepção crítica de ir para o mundo, não é? Quero citar um episódio que ele é muito conhecido por nós na doutrina, que quando o Papa João Paulo II nos visitou, o nosso Chico Xavier foi cumprimentá-lo, beijou a mão dele, um ato assim de absoluto respeito, e falar da minha admiração pelo Papa Francisco, esse Papa abençoado, esse homem absolutamente iluminado, que traz ideias assim muito inspiradoras, né? Quer dizer, esse é o século da religiosidade, é o século da espiritualidade. Eu acho que temos todos que estar juntos, como seres humanos, como irmãos. Que bênção maravilhosa. Quer dizer que então nós estamos mais do que nunca numa semana mais do que abençoada. Mais do que abençoada. Rapaz, é gostoso, né? Nós que estamos aqui no terceiro dia, né? Ouviu o palestrante Luciano Simões falar, né? De uma forma suave, de uma forma clara, né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande pelo Espiritismo, né? Sempre lia uma outra citação, um ou outro trecho de Chico Xavier. Mas eu tenho ainda uma curiosidade antes de nós entrarmos em outros assuntos e detalhes aqui nesse programa abençoado de hoje também. Como foi que o Luciano, o menino Luciano, o jovem Luciano com 17 anos, foi para um centro espírita? Como é que foi essa ida? Eu quero saber essa sua trajetória, porque deve estar dando aí para vocês, né, para todos os nossos telespectadores, essa curiosidade. Como você foi levado? Eu fui levado pela curiosidade. Na verdade, eu fui com uma ex-namorada, né, que é muito minha amiga. Ela estava interessada em conhecer, eu fui meio que a tiracolo. E eu confesso que no início eu ia um pouco obrigado, assim, eu me sentia deslocado. E depois ela não pôde mais ir e eu prossegui, né? Continuei frequentando os espaços de estudo, de convivência e fui criando vínculos, né? Porque as coisas iam se encaixando, eu tinha um espaço livre para poder pensar, poder manifestar minhas ideias, era esclarecido sobre os tópicos mais assim, interessantes, e fui me encontrando ali, fui fazendo amigos, assim, amizades muito fortes, muito intensas, pessoas que passaram a ter um significado muito profundo na minha vida. É uma família, né? Eu fui vendo ali uma extensão da minha família. Como amo a minha família, passei a ter uma outra família, ganhei uma família nova. E então a minha ida ao centro foi curiosidade, eu não fui buscar respostas, eu não estava em nenhum tipo de crise existencial. Muitos vão buscar religião buscando isso, né? Mas eu não fui buscar, eu fui movido pela curiosidade e fiquei. E estudei muito tempo. O estudo da doutrina espírita ele é um estudo, de certa forma, um pouco primeiro voltado para os princípios elementares dele, e depois a gente estende aquela discussão para o mundo, né? De novo, o espiritismo precisa ser contextualizado, a religião precisa ser contextualizada, senão ela fica presa numa redoma de feltro e ela não toca os corações, né? Me vem de novo a imagem de Jesus pregando em público, né? Fazendo com que aquela palavra se propagasse. E esse aspecto instrutivo, educativo, provocativo da doutrina me encantou muito. E eu não consegui mais sair, né? E aos poucos eu fui ganhando mais experiência, depois eu me tornei coordenador de grupos de estudo e fui montando outros grupos, montei projetos de estudo e fui ganhando assim uma espécie de ascensão, né, administrativa dentro do centro que eu frequento. Uma palavra, preciso resgatar isso, o Lar de Maria ele não é apenas um centro espírita, ele é uma instituição assistencial espírita, né? Ele tem reconhecimento público, federal, e ele promove ações de cunho de promoção e assistência social. Então é uma instituição muito séria, muito compenetrada socialmente, vinculada a outros setores da sociedade, que consegue manter obras que atendam a comunidade. Então isso foi um outro aspecto fascinante do Centro Espírita Lar de Maria, porque o Lar de Maria não é um centro espírita convencional, há um centro espírita dentro dele, teoricamente falando. Mas ele é uma instituição muito maior, muito mais ampla, né? Então, é um outro aspecto que foi encantador para mim no Lar de Maria, foi isso. Esse apelo pelo social, né? Pelo acolhimento. Lá não há nenhum tipo de escolha religiosa, nem é perguntado isso, né? A pessoa vai lá para ser acolhida. Então, no Lar de Maria, olhando de cima, a arquitetura, ela lembra um pássaro, ele lembra um pássaro. É uma casa antiga, né? E lembra um pássaro. Tem
um projeto arquitetônico bem interessante. Onde fica? Fica em São Brás, na Praça Floriano Peixoto. Ele fica no centro, que tem aquelas lojas comerciais, ali em São Brás, perto do terminal rodoviário. Não tem como não ver, porque ele é um azul bem chamativo, fica bem no centro. E tem uma asa, que é uma das asas desse pássaro, é a asa onde se faz o trabalho da assistência social, que é fantástico, é um trabalho maravilhoso. E depois disso eu não consegui mais sair. E hoje, acho que fez um ano, eu consegui, eu me candidatei a um cargo de diretor do Departamento de Orientação Doutrinária, que é a parte que cuida do estudo e da vivência evangélica, da vivência espiritual dentro do Centro Espírita. E estou desempenhando essa função com muito orgulho, com muita gratidão e espero dar o melhor de mim. Amém. Que bênção maravilhosa. Ainda neste bloco aqui, eu preciso, vamos dizer assim, fechar, arredondar. Você muito bem colocou, Luciano, que o Centro Espírita Lar de Maria também tem esse cunho social. Existem aqueles centros espíritas, como por exemplo, Caminheiros do Bem? Uhum. Existe? Existe. Esse eu já ouvi falar, se eu não me engano, é ali pela Tamoios, por ali pela Conselheiro? Isso, perfeito. Perfeito. Ele tem esse cunho social também ou não? Ou dá para a gente traçar ali um paralelo entre os dois? Como eu falei, o Lar de Maria, ele não é um centro espírita, ele é uma instituição assistencial. Então, a razão social dele é diferente, ele tem um CNPJ. Outros centros espíritas de Belém não têm. Entendi. Então, eles não podem fazer a promoção social da forma que o Lar de Maria faz, mas eles podem encontrar outras formas, né? E alguns fazem, de fato, né? O Lar de Maria não é um único, né? Tem outros centros espíritas em Belém que têm essa razão social e conseguem trabalhar nessa instância da promoção e assistência social. Então, outros centros não fazem dessa forma, mas acolhem a comunidade, tem espaços de convívio para a comunidade que frequenta o centro. Não é um trabalho abrangente como é o do Lar de Maria, neste sentido de promoção social. Perfeito. Mas ele é feita uma promoção em termos de comunidade, né? Ele acolhe a comunidade, esse centro e outros centros também. Ainda neste bloco, você falou que me emocionou no início do programa, esse nível. Eu falei, não sabia como chamar, né? As meninas da produção, doutor é palestrante, o senhor ratificou isso antes de nós começarmos. Também esta filosofia é para os demais centros espíritas? Ou esta denominação de não ter denominação? Não, nós estamos no mesmo nível hierárquico, somos todos iguais. É para todos. Ou nos centros espíritas, vamos chamar assim, de convencionais. Assim, como qualquer movimento cultural deste planeta, é possível que você encontre variantes da doutrina espírita em locais diferentes, né? Assim como você pode ter, por exemplo, dentro do cristianismo, a ramificação católica, a protestante, a ortodoxa, né? Essa ramificação, teoricamente, não deveria existir no espiritismo, porque ele é uno, né? Então, ele tem um escopo filosófico muito bem definido. Mas como ele não tem um representante macro, como a Igreja Católica tem, por exemplo, o Papa Francisco, ele pode responder pela Igreja. Eu, por exemplo, não posso responder pelo Espiritismo. Então, o Espiritismo ele é global, ele é do mundo, ele não me pertence, né? Eu estou nele, eu acolho ele, ele é uma coisa, ele não é localizado em lugar nenhum. O Espiritismo, ele é alicerçado, o escopo filosófico dele está contido em obras que são canônicas, nossos textos fundamentais, né? Que são escritos pelo nosso professor Kardec. Né? Então, esses textos contêm a base do que é a vivência dentro do Espiritismo. Então, se outra pessoa optar por fazer uma mudança cultural e ideológica na doutrina, não tem nada que proíba. Agora, há um movimento que é um movimento canônico dentro da doutrina que conserva esses preceitos básicos. Então, um centro espírita, que se diz um centro, vou arriscar esse termo, que é um termo, enfim, kardecista, ele preserva essa igualdade, essa equidade das pessoas, é o correto, né? Então, teoricamente, todo centro que segue os postulados elementares da doutrina espírita, ele tem essa premissa elementar,
Então não há mesmo hierarquia, somos todos idênticos, somos todos iguais. Tanto que nos grupos de estudo, sentamos sempre em círculo, né, para que todos possamos nos olhar. Há realmente um coordenador, mas ele tem a função de conduzir o estudo, né, ou a vivência. Como em todas as... Exatamente. Então não há corpo hierárquico. Em nenhum centro espírita deve existir isso, né? Se algum centro espírita optou por um outro tipo de orientação, né, ele tem que responder por ele. Ele responde por ele, né? Agora, a orientação que a gente herda da gênese do nosso movimento cultural lá na França, do século XIX, é a igualdade, né? O professor Kardec sempre buscou isso, que o nosso entendimento da doutrina espírita sempre fosse universal, não ficar nunca preso num esquema conceitual. Tem uma frase do Kardec que é muito emblemática e que para nós é muito importante, onde ele diz assim: se algum dia a ciência mostrar que alguma coisa que eu falei está superada, que vocês fiquem com a ciência. Porque ele era um homem do tempo dele, né? Então, um homem no século XIX, pós-Revolução Francesa, pós-Iluminismo, ele vivia num espaço de ideias assim fervilhantes, né? Um movimento intelectual excitante. Então, um homem que viu a física de Newton cair para ver o eletromagnetismo surgir, né? Um homem que viu valores políticos e sociais serem amplamente questionados. Então, ele viu que o conhecimento passava rápido, que as coisas eram efêmeras. Por que o que ele disse no Espiritismo também não passaria, né? Então, ele muito lúcido pede isso. Então, ele pede que o nosso movimento, que o movimento organizado dos espíritas, seja sempre um movimento racional, um movimento crítico, amoroso, afetuoso, ligado aos valores éticos de Jesus, mas um movimento racional, que se critique, que se reavalie sempre, né? Então, nesse ponto, o que eu posso afirmar é que, teoricamente, todo o centro, desde a Federação Espírita Brasileira, tem que ter os mesmos princípios, somos tratados da mesma forma. Excelente, meu amigo e minha amiga. Você também está emocionado, também está feliz. É bênção, meu amigo. Quando você está emocionado, quando você está verdadeiramente feliz, isso, o nome disso é bênção. E nós estamos vivendo aqui esse momento de bênçãos aqui no programa. Com a presença do Luciano Simões, com a presença de esses maravilhosos religiosos. Tem tanta pergunta para fazer para o Luciano, você também tem, né? Olha, eu estou uma semana tão emocionada, uma semana emocionada, eu estou tão emocionado que eu esqueci de falar para você. Gente, se tiver dúvida, caneta e papel na mão, manda lá um WhatsApp para o programa, um SMS, que o retorno desses abençoados profissionais aqui no programa é vocês que vão mandar. Vocês, é por vocês, é para vocês que nós fazemos esse programa. Vamos fazer um breve intervalo, dá tempo de vocês avisarem dos grupos, tá? Lá no Zap, lá no Facebook. Olha, o Dr. Miguel Carto hoje está com o palestrante Luciano Simões, ele que é do Centro Espírita Lar de Maria. Até já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes. Palestrante Luciano Simões. Mais uma vez, obrigado, querido. Gratidão, querido. Mais uma vez, obrigado, meu Deus. Que bênção maravilhosa a sua presença. Palestrante Luciano Simões, para quem está chegando agora, ele é do Centro Espírita Lar de Maria, que é um centro espírita com uma finalidade também e principalmente social. Não é isso? Isso mesmo. Você falou da origem do espiritismo. Eu preciso, e o senhor é professor de física, né? Eu preciso ali ainda
para aqueles que estão aqui nos assistindo, que conhecer um pouquinho lá da história. Vamos lá para a França. Bora para a França agora? Kardec, Allan Kardec, é isso? Allan Kardec. Ele também tinha a mesma filosofia de liberdade, fraternidade. Fale um pouco dessa filosofia, dessa origem, dessa doutrina de Allan Kardec. Até para que todos passamos cada vez mais a conhecer e a querer estudar, querer ler. Como eu sempre digo aqui, gente, é leitura, conhecimento. Aqui isso nada não vai tirar nunca de vocês. Então eu sempre digo que o melhor, quando alguém me pede algum presente que é livro, eu digo, eu vou correndo. Eu vou atrás, que não tem nada melhor de presentear do que um bom livro. Para mim, esse é o nosso. É uma presença que eu adoro também. É verdade, que é tão gostoso você ler, conhecer, chegar numa roda de amigos, é gostoso. Fique à vontade, meu amigo Luciano. Acho que a primeira coisa, assim, essencial destacar na história, na gênese do Espiritismo, Perfeito. É que coisas que são ligadas à doutrina espírita, como, por exemplo, a crença na imortalidade da alma, ou na reencarnação, ou na comunicabilidade, que é o fenômeno que nós chamamos de mediunidade, não são fenômenos que o Espiritismo criou. A crença na reencarnação é uma crença antiquíssima. Né? Você vai buscar lá nos antigos pensadores egípcios, nas Upanishads dos hindus. Então, não é algo que nós criamos, não existe isso. Né? Nem a comunicabilidade com os mortos, porque a ideia de que você se comunica com um plano extrafísico não é uma coisa nova. Né? Os antigos xamãs faziam isso, outros chamavam de bruxaria, de necromancia em outras épocas. Enfim, são coisas que o tempo já superou. Então, não são coisas que nós inventamos. Né? O Espiritismo, ele meio que sintetizou todos esses conhecimentos muito antigos num sistema que é mais lógico. E ele faz algo que, pelo menos no meu entendimento, é fundamental. Ele tira o véu do oculto. Então, a percepção de que existe vida após a morte não é algo místico, não é algo esotérico, é algo natural. Fato. É um fato. Né? Então ele tira aquele véu do místico, né? do oculto. Não há ocultismo, porque Deus não está oculto de nada. Deus está presente em qualquer processo. Aqui entre nós. Aqui entre nós, no ar que nós respiramos. Né? Nem caberia você olhar para o alto para buscar Deus. Deus está em cada átomo, porque a perfeição do corpo humano fala por si mesma, a perfeição da natureza, as leis naturais são notáveis, as leis morais que regulam a nossa existência são maravilhosas. Então, Deus não está oculto de nada, Deus está presente em qualquer processo. Então, como Kardec, o nome dele não era Kardec, Kardec é um pseudônimo que ele adotou, né? O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a gente chama carinhosamente de professor Rivail. Na infância dele, ele estudou no Instituto Pestalozzi, que contribuiu muito para essa educação dele mais cosmopolita, né? Então ele conviveu com jovens de outras nacionalidades, ele era um poliglota, falava 5 idiomas, tinha conhecimento em várias áreas, inclusive nas ciências naturais, ciências exatas, que era um campo assim que ele dominava com muita maestria. Enfim, ele era um homem muito capacitado intelectualmente. Livros didáticos que usavam na França na época eram de autoria do professor Rivail. Né? Então ele era um homem assim desempoeirado, era um cara cosmopolita, e tanto que se alguém quiser ler a doutrina e não gostar do idioma francês, por exemplo, pode ler em alemão, porque ele também escreveu em alemão. Então ele era um cara muito capacitado. Muito culto, né? Muito culto. E o Kardec não cria o espiritismo, ele não teve essa missão. Se inventar de repente, ele não inventou nada. Fundador, enfim. Perfeitamente. O Kardec transforma em código, por isso que ele é chamado carinhosamente no movimento espírita de codificador. E uma outra coisa para destacar que é fundamental, não há nenhum tipo de adoração do espiritismo em relação a Kardec. Não existe isso. Kardec é admirado. Kardec foi o homem que sintetizou aquele conhecimento, né? Tornou aquilo num código acessível, num sistema lógico que você pode entender. Na época, ele nem chamava de religião. Kardec dizia que o espiritismo era uma ciência com implicações morais, né? Ele não chamava de religião. E aqui eu falo única e exclusivamente por mim, aos meus companheiros espíritas que vão me ouvir. Eu sei que depois eu vou ter algumas falas aqui na minha orelha, porque alguns não aceitam que o espiritismo é religião, preferem chamar de doutrina,
doutrina que tem um caráter religioso, científico, filosófico. Eu não sei se faz muito sentido, não. O espiritismo é um sistema religioso. Se você eu iria fazer essa pergunta logo mais, mas você já adiantou isso. Já adiantei, né? É uma religião para você. É uma religião. Para o Luciano Simões, isso. É uma religião. Para o Luciano Simões, o espiritismo é uma religião. Se você buscar os pensadores da transição do século XIX para o XX, Max Weber, Emile Durkheim, você vai pegar o conceito que eles trazem do que é culturalmente, socialmente uma religião. O espiritismo preenche todas. Ele é uma religião, né? Não dá para escapar disso. O Kardec parece que ele rejeita um pouco esse conceito, mas tem que se voltar para aquele momento histórico. Ele era um homem do século XIX. E naquele século, o século pós-iluminismo, aquele século que era o século do iluminismo, a Revolução Francesa, muitos valores da religião convencional eram questionados, né? Os iluministas eram intelectuais assim que combatiam aquilo ardentemente, porque entendiam que a religião era treva, por isso eles trariam a luz, né? Então era natural que ele, como um homem autêntico do século XIX, respirasse o ar cultural que era típico dele. Naquele contexto aquilo era questionável, mas hoje o papel cultural que a religião tem é fantástico, não cabe mais isso. O conceito de religião mudou. E como é o próprio Kardec que nos habilita a ficar com a ciência quando a ciência superar o que ele falou, está muito claro, o espiritismo é uma religião. Até porque quando o cara do censo bate na minha casa e pergunta a minha religião, eu digo que eu sou espírita. Eu não vou dizer outra coisa. Então, eu não falo em nome do movimento e nem em nome da doutrina. Eu falo no meu nome. O espiritismo é uma religião, não dá para escapar disso do ponto de vista cultural. Não cabe. Né? Porque senão fica vago. Porque se o espiritismo não é religião, então eu posso ser espírita e ser católico. Eu posso ser espírita e ser protestante, porque o espiritismo não é religião. E não é, ele é uma orientação religiosa autêntica, né, que tem a sua estrutura filosófica muito bem delineada. Porque o espiritismo tem um caráter científico, filosófico e religioso. O catolicismo também tem. Perfeito. Se você resgatar na história, o grande... buscar um Santo Agostinho, um Santo Tomás de Aquino, Duns Scotus, grandes teólogos, era filosofia. E, curiosamente, se você olhar mais detidamente na história, a religião, ela favoreceu o surgimento da ciência no Ocidente. Né? Aqui no Ocidente, muitos filósofos da ciência, epistemólogos, abrem essa perspectiva. É exatamente a igreja, o seu discurso lógico, há ali dentro o embrião do que seria a ciência. Né? Porque Santo Tomás de Aquino ensina a questionar. Né? E no Oriente você não tinha essa pegada, né? O Oriente tem uma outra história. Então o Kardec, ele codifica o espiritismo a partir de fenômenos que se tornaram muito comuns na França, na Europa toda, aliás, que nós chamamos de fenômenos das mesas girantes. Tudo isso é muito bem documentado nos jornais franceses. Se alguém viajar para a França, buscar os arquivos, os anais, vai encontrar toda essa documentação muito farta. E ele se juntou a um grupo de outros intelectuais que também respiravam isso. Vale resgatar o grande Arthur Conan Doyle, o criador do nosso Sherlock Holmes. Ele não era um espírita nos moldes do Kardec, né? Mas ele era um espiritualista que comungava com aquele conhecimento, né? Tanto que ele escreve a primeira história do espiritualismo no Ocidente, né? É um livro conhecido. E é um aspecto do Conan Doyle que a maioria não conhece, né? Então, a elite intelectual da França, Inglaterra, Alemanha comungava com esse conhecimento, ele era difundido, né? E mais ou menos essa é a gênese, né? Kardec codifica, transforma num sistema lógico o conhecimento que é dado via espiritual. Kardec não tinha mediunidade, né? O Kardec não era portador dessa qualidade. Ele pesquisava o fenômeno com os médiuns. Os médiuns se manifestavam, ele pegava o material, catalogava, usando o método científico que era próprio do momento histórico dele, que era o positivismo, e transformou num código lógico. Esse código lógico virou o Livro dos Espíritos, né? Que é, teoricamente, o marco inaugural da doutrina espírita. Eu estou sem rumo. Meu amigo, ficou realmente difícil e o único programa. Eu tenho tantas dúvidas, tantas perguntas, eu quero falar um pouco mais desses códigos, como foi que isso aconteceu. Vou guardar outros convites. Já está. Eu digo assim sempre para alguns, a grande maioria dos convidados, já tem uma intimação, entre aspas, já está intimado. Porque, gente, é
tanta curiosidade, são tantas as curiosidades, né, gente? É tão bom, porque eu queria falar ainda de mediunidade. Eu tenho tantas perguntas, e obviamente nossos telespectadores também, como aqui a nossa pequena plateia, nossos amigos aqui que estão estagiando conosco e trabalhando também. Tem. Nós estamos com tempo já nesse segundo bloco? Já esgotou o nosso tempo? Estamos com tempo. Então, antes de nós passarmos para o terceiro e último bloco, ainda dentro desse bloco, vamos tentar falar um pouquinho. Meu amigo, minha amiga, anote suas perguntas, que eu também já vou anotar as minhas, tá? Todo mundo, porque eu tenho que tirar algumas dúvidas aqui sobre imortalidade, reencarnação, codificador, essa comunicabilidade com os mortos, etc, etc, etc. São muitos os assuntos, são muitos as dúvidas, e é interessante nós tratarmos aqui, né, no canal aberto de televisão, tem ali na net, no canal fechado, e vai estar isso postado no YouTube. Então é muito gostoso tratar desse assunto. Como nós estamos na Semana Santa, como nós estamos em uma semana mais santa do que a própria Semana Santa, né? Nós estamos aqui próximo da Sexta-feira Santa. Vamos começar a falar primeiro. Existe esse período quaresmal, existe a Sexta-feira Santa, vou falar desses dois itens, depois chegamos lá na Páscoa. Existe, como é que a comunidade espírita, como é que a religião espírita vê essa Sexta-feira Santa e como é que ela vê esse período quaresmal ou esta Semana Santa? Fique à vontade. Bom, voltando na gênese do Espiritismo, perfeito. Não é típico da doutrina ter, assim, datas específicas em que você se reúne, como no nosso caso, né, como no caso do cristianismo, o feriado pascal, perfeito, ou Yom Kippur no caso do judaísmo. Não há essa data agregadora, né? Há, por exemplo, a comemoração, o 100º aniversário de publicação da obra tal, né? 150 anos de publicação de Livro dos Espíritos, por exemplo. Essas datas são marcos importantes, mas eles normalmente são comemorados com palestras ou com encontros, eventos, mesas redondas, algo que homenageia a obra, né? Não há esse aspecto litúrgico, né? Que, por exemplo, no caso da Igreja Católica tem com a Sexta-feira Santa e o Domingo Pascal. Então, o Espiritismo não tem nenhum manual que você vai poder pegar e consultar. Esse aqui é um feriado importante, esse aqui não é, esse aqui o espírita pode fazer, não pode. Isso é algo central no Espiritismo. Perfeito. Não há proibições. O Espiritismo não proíbe nada, né? E nem invalida. O Espiritismo abre a discussão, é um espaço de discussão. Então, por exemplo, o espírita bebe, se ele quiser beber, ele bebe. O espírita fuma, se ele quiser fumar, ele fuma, né? A questão é, o Espiritismo vai abrir uma perspectiva para você pensar o que é consumir o álcool em excesso, o que é você fumar em excesso, o que é você se alimentar mal. Qual é a implicação disso, já que eu sou algo que tem um corpo, né? Eu não tenho uma alma, eu sou a alma a partir do qual o meu corpo se manifesta. É assim que o espírita pensa, o Espiritismo esclarece, né? Então, o Espiritismo promove o debate. Então, ele não tem um posicionamento sobre o feriado pascal, como ele não teria sobre o Círio de Nazaré e nem sobre o Natal. São datas culturais do mundo. Agora, o espírita é outra história. O espírita, a espírita, são homens e mulheres do mundo. Nós vivemos a vida. Aqui, olha, eu ganhei da Irmã Imaculada, querida Irmã Imaculada, a fitinha que eu ganhei no período do Círio e amarrei com muito carinho, porque trabalhei já em 2 escolas católicas e sou muito grato pelas coisas que eu aprendi lá, principalmente com as irmãs do Preciosíssimo Sangue, que são irmãs amorosas e eu tenho um carinho imenso por elas. Elas nunca criaram nenhum tipo de questionamento pelo fato de ser espírita. Elas fizeram aquilo que o cristão faz, acolhe. E isso é uma coisa que eu guardo com o meu coração sempre. Então isso aqui a Irmã Imaculada me deu, coloquei no braço. Na época do Círio, ano passado segui o Círio, porque experimentar aquela energia é maravilhosa, né? Perfeito. Não cabe esse tipo de proselitismo de você dizer que o espírita não se mistura com isso. Não, perfeito. O espiritismo não se posiciona com isso. O espírita, ele é livre. Então, se eu quiser praticar Hatha Yoga, não tem nada que me proíba.
eu quiser consultar o meu horóscopo, não tem nada que me proíba. Se eu penso que isso pode acrescentar algo para minha qualidade de vida espiritual, não tem nada que me proíba. O que eu não posso é dizer que isso é espiritismo, que não é. Eu não posso levar isso para o centro e querer implantar no centro a leitura do horóscopo. Não cabe isso. Não é? E nunca faria isso, né? E nunca encorajaria ninguém a fazer isso. Não é? Então, o espírita, ele não há curso para ser espírita. O espírita, ele se faz só. E nessa jornada de vida que o espírita faz, ele vai incorporando esses conceitos. Ele não precisa ninguém proibir ele de beber, né? Ele pode ser um excelente apreciador de vinhos, de bebidas destiladas, de boa culinária, né? A gastronomia paraense é fantástica. Né? Das melhores do mundo. Uma das melhores do mundo. Então, não há proibições. Então, não tem nada que proíba o espírita de viver o período pascal. Né? A quaresma, não tem nada. Mas ele é consciente de que não é doutrina espírita. É essa a questão. Então, no espiritismo não há nada de calendário. Vamos parar, fazer jejum, vamos nos recolher. Não há esse contato. Mas o espírita, de maneira livre e autônoma, ele pode viver as energias desse processo. Né? Se algum centro espírita fizer doação de ovos de Páscoa, por exemplo, né? Que é um hábito mais comercial, está mais ligado a questões de mercado e tal, ele o fará no sentido de prestar a caridade para quem quiser, né? Mas ali não há comemoração formal, porque o centro espírita vai parar para comemorar a Páscoa. Isso não há, realmente não há. Perfeito. Mas há um respeito absoluto pelo feriado, né? Pelo período, né? Pelas energias que são trocadas. Os médiuns nos esclarecem que no período, por exemplo, do Círio aqui em Belém, o que eles visualizam de energia fluindo pela cidade é fantástico. É fantástico. Então, não cabe separações, nem tipo de proselitismo religioso. É a beleza do fenômeno, é a beleza do evento, ver amigos nossos que são protestantes irem lá, dar água para as pessoas e sentir aquela energia. Né? Então, o centro espírita que eu faço parte é o Lar de Maria, né? A mãe de Jesus. Então, o Lar de Maria é a manifestação do amor mariano na Terra. Então, por mais que o espírita não seja devoto como o católico é devoto, mas ele entende a importância que é o ser Maria para o mundo. Né? Há uma concepção espírita do que é Maria. Maria é um ser iluminadíssimo. Para o conhecimento doutrinário, para a doutrina espírita, Maria comanda uma falange de espíritos que cuidam da saúde das pessoas, cuidam do acolhimento. Tem uma lenda que diz que onde está o nome de Maria, ela literalmente está lá, né? E os seus assessores estão lá, né, para prestar ajuda, prestar socorro, prestar acolhimento. Então, qual é a visão que o Espiritismo tem da Páscoa? Né? A visão da cultura, é um evento cultural. O espírita é livre para optar se ele quer comemorar, se ele não quer. Ele é consciente de que aquele ato não é o espiritismo. Não tem nada, porque o espiritismo não se prendeu em datas comemorativas, nenhuma. Mas não há proibições. O espírita, ele faz as opções que ele tem que fazer e que cada um de nós arque com as consequências do que fez diante do Pai. É muito simples. Então, qual é a nossa concepção, a concepção do espiritismo para esse período pascal? O mais maravilhoso possível, porque as energias trocadas vão ser maravilhosas. Fora as questões mercadológicas e tudo mais, é um período belíssimo, né, em que a gente pode se irmanar, estar junto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Perfeito. Eu vou fazer um breve intervalo, porque há necessidade de fazer um intervalo, porque tem muitas questões, eu espero que a gente consiga pelo menos abranger umas 3 ou 4. Meu amigo e minha amiga, calma, ainda tem mais um bloco. Tá gostoso, né? Tá nem cansando, os blocos estão levando quase 20 minutos, é isso? Que bênção maravilhosa. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por você existir, por você nos acolher. Olha, eu peguei essa palavra, a gente falou umas 3 ou 4 ou 5 vezes, acolhimento. É isso que você faz na sua casa, é isso que você faz aí no seu lar, no seu trabalho, nos acolhe toda santa e abençoada noite. Um beijo no seu coração, nós fazemos um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos.
O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. E nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem no mundo. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Eu também. Obrigado. Que bênção maravilhosa, né? Eu também estou amando. Mas vamos logo lá com o nosso Luciano Simões, nosso palestrante Luciano Simões. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, você usou uma palavra, eu vou repetir, também uso bastante gratidão. Que bênção maravilhosa você estar aqui conosco, tá? Seja sempre muito bem-vindo. Olha, no intervalo, gente, ele prometeu que nós vamos logo gravar outro programa. Então mande perguntas, mande suas dúvidas, tá? Datas comemorativas necessariamente não existem. Não existe aquele calendário, não. Aqui é a Páscoa, bem aqui é a Sexta-feira da Paixão, bem aqui é Sírio, bem aqui... Perfeito. Mas você colocou com tanta propriedade essa energia que emana nesses períodos. E colocou mais ainda que no ano passado, não foi isso? O senhor caminhou ali pelo Sírio de Nossa Senhora de Nazaré e os médiuns, os seus colegas médiuns, eu também tinha uma curiosidade, eu vou fazer agora, vou fazer daqui a pouco. Eles conseguem visualizar, eles conseguem enxergar esta energia. E aqueles que não são médios, que não enxergam, mas eu, por exemplo, não sou médium, enfim, né, até nem sei, até outro ponto que eu gostaria de um dia tratar aqui nesse programa, esse degrauzinho para descobrir se você tem mediunidade ou não tem. São tantas questões dentro da religião espírita, que eu também concordo que é uma religião espírita, como o senhor muito bem colocou aqui, o Luciano muito bem colocou aqui, existem uns que vai ter aquela divergência, que é uma doutrina. Isso. Eu também, mesmo sem conhecer tanto, nem 1% do que o Luciano conhece aqui, mas eu também vou para esse caminho da religião. Mas como é este renascimento, essa Páscoa, Sexta-feira da Paixão, Jesus crucificando, levando ao céu, depois o corpo dele ali, como é para os espíritos, para a sua religião? Luciano Simões, fique à vontade. Para a doutrina espírita não há a ressurreição no sentido de que você volta dos mortos. Perfeito. Porque para o espiritismo não há morte. A morte é a falência da matéria. A matéria tem um processo de colapso, usando a linguagem, o jargão da física, chega no seu processo de entropia máximo e a partir dali o ser se desgruda e sai. Então, para o espírita, a ressurreição de Jesus é um fato que tem que ser olhado com mais cuidado, né? Então, algumas afirmações que tem no Novo Testamento, o espiritismo nem concorda e nem discorda. Ele mantém aquela atitude neutra de quem entende tem que ser provado, ou ele deixa em suspenso. Por quê? Porque os evangelhos e também o Velho Testamento são livros muito complexos, né? E a linguagem é muito simbólica, então a gente não sabe até que ponto Jesus está ensinando algo por uma metáfora ou até que ponto aquilo é um fato historicamente ocorrido. Isso é complexo, né? Muito complexo. Não é à toa que a Bíblia é um livro que você pode estudar a vida toda e descobrir muita coisa a vida toda, porque ele é abrangente demais. Então a questão da ressurreição, olhamos com muito cuidado. Para o espírita, houve ali uma materialização do Cristo. Ele se materializou. Pela capacidade, pela envergadura espiritual que esse ser tinha, ele era capaz de fazer isso. O corpo dele morre, indubitavelmente. O corpo dele morre, ele não. Então, ele consegue materializar o corpo dele, condensando, compactando energia, assim que a gente compreende, até o ponto de se tornar praticamente sólido, né? Na nossa linguagem, né? Tanto que Tomé toca e sente ele. Né? E então não há ressurreição neste sentido, de que ele volta dos mortos, porque Jesus não morre. Então, mas ele se materializa. E esse fato é importantíssimo, porque é esse fato que vai tornar possível a construção, a partir das epístolas de Paulo, do que seria o futuro cristianismo. Né? Até ali, assim eu penso, né? Até a chegada de Constantino, existia a igreja primitiva dos cristãos, não havia o cristianismo como história ainda. Né? Eu vejo que o cristianismo como história é de Constantino para frente. Ali nasce o cristianismo histórico. Né?
que é uma coisa mais abrangente, mais complexa. Então, essa questão do renascimento, isso é muito belo, isso é muito importante. É o que esse ato histórico encerra em si mesmo. Essa questão de você não ressurgir dos mortos, mas de você sufocar aquele homem velho, aquele homem rancoroso, dominador, controlador, aquela mulher rancorosa, sofrida, entristecida, ciumenta, não é? E você sufocar aquilo e sair o homem novo, ele ressurgir, não é? Como se fosse uma borboleta saindo de uma crisálida já envelhecida. E isso é importante. Para o espírita, ele não espera, assim ele pensa, ele não espera o período pascal para comemorar essa ressurreição. Essa ressurreição é todo dia, porque ele se conflita com as mágoas dele, ele se conflita com os rancores dele, com o lado sombra dele todos os dias. Todo dia é o dia da Páscoa, né? E isso com certeza não é só para o espírita, é para todos nós, né? O evento localizado no calendário é uma questão obviamente cultural, mas o sentimento que isso evoca é diário, né? A nossa luta é diária, de reconhecimento. O primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa na nossa vida é o reconhecimento daquilo que nos limita diante da vida, né? Nossos preconceitos. A gente tende a olhar o mundo a partir das nossas limitações, preconceitos, e a gente julga a partir daquilo. E esse homem velho é que tem que ser superado. Essa coisa do ego, né, limitado é que tem que ser superada. Então, para o espírita, a ressurreição é todo dia, todo dia. E não é só para o espírita, é para o católico, é para o evangélico, é para o adventista. Ser, né? Deveria ser para todos nós. Para todos nós. Você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo todo dia, antes de dormir, fazer uma reflexão. Exatamente. O que é que eu cresci hoje? O que é que eu tenho que jogar para trás? O que é que eu tenho que, como diz no popular, deletar? Né? O que é que eu preciso melhorar como ser humano? Mas deixa o senhor falar, que se eu começar a falar, vou querer falar demais, né? É melhor. Fique à vontade, Luciano. E essa ideia da ressurreição, ela é muito linda nesse aspecto, né? Então, se o espírita não tem, o espiritismo não tem o hábito de comemorar, mas se o espírita o quiser fazer, ele faz, né? E se ele fizer, ele vai resgatar exatamente esse aspecto de ressurgir o homem novo. E isso é muito lindo. E nesse período, é muito importante que a comunidade que aprecia, que vivencia, que troca essa energia boa do período pascal, resgate isso, né? E não essa corrida comercial desenfreada. Os ovos de Páscoa, eu adoro ganhar um ovo de Páscoa, porque eu gosto de chocolate. Eu gosto de chocolate. Mas a Páscoa não é isso. Não é? É isso. E parece que a gente está num momento histórico em que essa ânsia de comprar, essa ânsia de consumir, sufoca aquilo que é o essencial, né? Agora imagina, já vivemos num momento histórico meio conturbado, em que parece que essa coisa da reflexão detida, profunda, a paciência do conceito parece que está sendo esquecida, né? Eu penso que é dever do cristão se voltar um pouco para aquilo que é essencial, né? Jesus ensinava com simplicidade. Jesus era simples, era profundo, mas era simples na forma. As parábolas de Jesus são um encantamento. Perfeito. São lindíssimas. E ele usa as coisas mais elementares, né? As coisas do povo, e consegue passar uma mensagem. Então? E de um caráter assim universal. Então, esses aspectos têm que ser lembrados, né? Porque a Páscoa comemora a chegada do povo à Terra Prometida, guiado por Moisés, tudo bem, tá? É uma coisa ligada à religião israelita, tudo bem. Mas o cristão pode resgatar por uma outra via, porque Jesus morre nesse período, né? Então, para o cristão tem um significado diferente. E essa questão da ressurreição pode ser meditada entre família, entre as pessoas que você gosta, que você ama, nesse sentido de você refletir no que você é, né? Nos valores que você cultiva, no tipo de pensamento que você alimenta. Você é o que você pensa, né? E eu acho que essa ideia de ressurgir é muito bela, é muito fantástica. Deixar o homem velho, a mulher velha lá atrás, e surgir um homem e uma mulher novos. Fantástico, né, gente? Vocês começaram, produção, e você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo já esses 3 dias, que muitas da fala do Luciano, você vai linkando com quem já esteve aqui conosco, né? Você é o que você pensa. É muito, muito gostoso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. De Deus também, ter me dado essa missão abençoadíssima. Amigo Luciano, você tocou num ponto que ano passado, nos programas que eu gravei no final do ano passado, estive aqui em dezembro, eu falei muito nisso, nesse lado comercial dessas datas, sabe? Gente, é muito mais gostoso um abraço
é muito mais gostoso uma confraternização. É muito comercial. Essas datas, para mim, elas são importantes. Mas se vê muito lado comercial, seja no Natal, seja no Dia das Mães, seja no Dia das Crianças, seja agora na Páscoa. Um ovo de Páscoa, R$50, R$60, R$80, como no intervalo nós estávamos comentando aqui, parcela em 6 vezes. Que é isso, gente? Não existe a felicidade parcelada em 6 vezes. Não existe o teu amor para tua mãe, para com sua mãe, para com seu filho, para com seu irmão, para com a sua esposa parcelado em 6 vezes. Então, gente, vamos transformar esse ovo da Páscoa em um abraço, em uma presença. Né? Às vezes você compra ali, no núcleo familiar tem 3, 4, 5 filhos, você vai somar isso ali, dá R$300, dá R$200. Pega a tua família, vai reunir com os outros irmãos, com os outros, pega, sua tua mãe está longe, vai até ela dar um abraço. Eu acho que é muito mais simples, eu acho que é muito mais puro, é muito mais gostoso. Então eu faço aqui um apelo e vou deixar nosso amigo Luciano também aí nos minutos finais, como a gente diz, é isso? Nós temos o quê? Quantos minutos nós temos, gente? Uns 5 minutinhos aproximadamente. Fica à vontade, viu, Luciano? Mas o meu apelo aqui, gente, é que com essa semana, além de nós conhecermos cada vez mais essas religiões, esses seres humanos abençoados por Deus que estão nos dando o prazer das suas presenças aqui, é que nós possamos cada vez mais falar do amor, falar de Jesus, ele era tão simples. E a gente vive muitas das vezes numa vida aí cheia de... Meu Deus do céu. Muito obrigado, amigo. Obrigado também. Essa câmera aqui é sua, esses últimos minutos são seus, fique à vontade. Fique à vontade, mande seu recado, mande seu carinho. Com a graça de Deus, gente, nós vamos estar aqui logo, logo com o Luciano Simões. Tá? Muito obrigado, querida. Fique à vontade. Queria inicialmente agradecer, muita gratidão, Miguel, pelo espaço. Obrigado, querida. Muito abençoado. Agradecer aos meus amigos que me auxiliaram. Queria mandar um abraço muito carinhoso para toda a comunidade do Lar de Maria, meus irmãos queridos. Mandar um abraço muito carinhoso aos meus familiares, pessoas que eu amo muito. Meus amigos queridos, que sabem do nosso estudo, da nossa vontade de entender esse mundo, entender esse planeta e participar de forma ativa dele. E agradecer a Deus que esse pano de fundo que nós não tocamos, mas é aquilo que nos alimenta, que nos sustenta. E dizer que entre as religiões não deve existir nenhum tipo de conflito. A orientação religiosa de qualquer pessoa tem que ser sempre respeitada. Sempre respeitada. Se você critica a religião de alguma pessoa, é porque você está esquecendo de viver os preceitos que você aprendeu na sua. E a religião não é para isso. A religião é um espaço libertador, ou deveria ser um espaço libertador. Porque dentro da religião você tem um espaço de pensamento livre. De repente um acadêmico, um cientista, não tem essa mesma liberdade de pensar que um religioso tem. Quero destacar uma coisa muito curiosa de um físico muito famoso na história, Isaac Newton. Talvez fosse fácil para o Newton imaginar a força da gravidade que viajava no nada, exatamente porque ele é um homem ligado ao campo da espiritualidade. Newton não era ateu, Newton era um cristão fervoroso. E na física que Newton elaborou, havia espaço para Jesus, né? Havia espaço para Cristo. Então, que cada um de nós busque esse espaço. Não há luta de uma religião contra outra, não há luta da religião contra o ateísmo. O ateísmo é uma orientação de vida que tem que ser respeitada como todas as outras. Eu vejo que se há uma luta, né, algo que tem que ser combatido nesse planeta, nesse mundo, não é uma religião, né? Acho que os valores de mercado, o capitalismo desenfreado é uma coisa... Isso sim tem que ser olhado com critério. E o que é que todos nós podemos fazer para reconhecer nossos valores nesses tempos que são tão conturbados? Eu acho que a mensagem que eu deixo para esse período de Páscoa é que a gente resgate o significado mais belo dessa palavra, que é a ideia de você ressurgir o homem novo. É você pensar, você refletir suas atitudes, dizer que você precisa de ajuda, admitir que você é vulnerável e que tem coisas em você que pode melhorar. Enfim, deixo um sentimento muito sincero, de uma Páscoa muito tranquila, muito feliz, com muito amor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Obrigado, querido, mais uma vez. Meu amigo e minha amiga, como eu digo sempre, com a graça de Deus, até amanhã.